Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos aí à primeira TPC de unidade curricular do aprofundamento curricular Quem Divide Multiplica, composto aí de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Hoje eu estou vestida com uma camisa quadriculada, xadrez, uma calça jeans, uma sapatilha bege, rabo de cavalo e tenho a pele clara. E eu vou apresentar essa formação aqui para vocês hoje em conjunto com o formador EFAP, Vanderlei Oddi. Bem-vindo, Vanderlei. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa formação. Sou o professor Vanderlei, formador da EFAP. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou homem branco, 1,77 m, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa branca social de mangas curtas e calça jeans. Vamos lá. Tá certo, Vanderlei. Então, pessoal, para a gente começar, por favor, na tela, produção, o primeiro slide com o título, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o aprofundamento curricular Quem Divide e Multiplica, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Arte e Matemática e suas tecnologias. Eu só vou dar uma explicação aqui que o arte, né, desse componente, ele vai entrar só na terceira série do ensino médio. Então, o nosso foco aí da unidade curricular 1 desse aprofundamento vai ser Ciências Humanas e Matemática, tá bom? Então, a gente vai trabalhar especificamente aí a unidade curricular 1, mas hoje a ideia aí é a gente conhecer o mapa, tá? E a gente vai explicar para vocês aí o que é o mapa e tudo mais daqui a pouquinho. Então vamos, né, antes da gente começar, seria legal vocês pegarem aí o caderninho de vocês, né, o diário de bordo, o que vocês estão acostumados, para ir anotando aí as dúvidas, né, e as coisas importantes que a gente for falando ao longo de toda essa formação que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou dar uns minutinhos para vocês, mas acho que vocês já podem ir pegando, né? E aí, eu vou falar agora os objetivos de hoje. Então, hoje a ideia é a gente entender o objetivo do mapa e compreender a sua estrutura, apresentar as unidades curriculares que compõem aí o aprofundamento curricular Quem Divide e Multiplica, né, de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Arte, Matemática e suas tecnologias, bem como sua organização, com destaque aí para a unidade curricular 1, números também importam. E compreender a importância do planejamento integrado entre as áreas e componentes por meio da análise do quadro integrador da unidade curricular 1, números também importam. Então, a gente vai ver aí no finalzinho da formação também como que todos esses componentes aí de cada unidade curricular estão interligados e conectados, tá bom, pessoal? Então tá, então a gente vai ver então agora o percurso da pauta de hoje, para a gente começar. A gente vai relembrar um pouquinho onde que a gente está, né, nessa história aí do novo ensino médio, onde que entra as unidades curriculares. Depois a gente vai explicar para vocês em detalhamento o que é o mapa, né, qual é o seu objetivo. Aí a gente vai trazer o mapa específico do nosso aprofundamento, né, Quem Divide e Multiplica. E aí a gente vai tratar do percurso integrador, que é composto aí em todas as unidades curriculares, mas a gente vai dar destaque hoje para a unidade curricular 1, que vai acompanhar a gente ao longo desse semestre todo, tá? Por fim, a gente vai dar um desdobramento para vocês sobre o assunto que a gente vai trabalhar, ou saiba mais com algumas dicas, né? Dúvidas e avaliação que vocês tiverem para a gente ter um feedback, né? E por fim, aí as referências bibliográficas que a gente utilizou hoje, tá bom, pessoal? Então, para começar, né, vamos lá ver onde que a gente está aí no novo ensino médio. Então, a primeira série do ensino médio, ela é formada basicamente aí pela formação geral básica, né, todos os componentes curriculares, e um pouco aí dos itinerários formativos, que no caso é composto apenas pelos componentes do Inova, tecnologia, eletivas e projeto de vida. Na segunda série do ensino médio, a gente trabalha ainda com a formação geral básica, mas nos itinerários formativos, além do Inova, a gente vai trabalhar também com 2 unidades curriculares, certo? Hoje, a gente vai trabalhar com a unidade curricular
1, então por isso que a gente está destacando aí, né? Porque a gente vai trabalhar ela no primeiro semestre e a unidade curricular 2, ela é trabalhada no segundo semestre do ano, tá? E aí, só para fechar esse desenho, né? Na terceira série do ensino médio, a gente ainda tem um pouquinho de formação geral básica, mas a terceira série é composta basicamente aí, grande parte, pelos itinerários formativos, né? Então tem ainda o Inova, mas 4 unidades curriculares aí que vão acompanhar os estudantes ao longo do ano, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, tá bom? Então, para a gente entender, esse primeiro semestre todo de 2022, as nossas ATPCs, né, de unidades curriculares vão ser focadas aí na unidade curricular 1. Tá? Não se preocupem que a gente vai entender direitinho aí esse desenho, né, que parece um pouco complexo agora. Ao longo aqui dessa formação a gente vai destrinchar isso para ficar mais claro para todo mundo, tá bom? E para começar, então, Vanderlei, conta pra gente aqui um pouquinho, então, o que é o mapa e tudo mais. Muito bem, Gisele. Quem divide, multiplica, né? O que significa esse mapa, né? O material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. É muito importante isso. O próximo slide já nos mostra, né, o que é esse mapa, né, qual a finalidade dele, né, esse material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Ele visa o quê? Ele visa auxiliar o professor na prática pedagógica integrada entre as áreas de conhecimento selecionadas para cada aprofundamento curricular. É interessante observar o seguinte, que esse mapa, ele visa auxiliar no trabalho integrado das áreas, né? Ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. E ao longo das 6 unidades curriculares que formam esse aprofundamento integrado. Muito importante isso, deixando isso muito bem claro. Onde encontrar esse mapa, né? Então é muito importante o acesso ao mapa, o professor ter esse acesso, se apropriar desse documento, muito importante. Onde encontrar? No site do Novo Ensino Médio, olha só, novoensinomedio.educacal.sp.gov.br. Então, lá temos todas as informações a respeito desse mapa. Faz o download e você terá o mapa, hashtag quem divide, multiplica, certo? Muito bem, Vanderlei. E aí na tela, pessoal, ainda tem também o QR Code para vocês. Se vocês quiserem acessar, é só apontar aí o celular e vocês vão ter acesso aí ao site do Novo Ensino Médio. Baixando, então, aí, visitando o site, vocês vão encontrar aí o mapa, como o professor Vanderlei comentou aqui com a gente. Tá e aí, bom? como que esse mapa está estruturado, Gisele? E aí? Então, vamos passar um pouquinho aí como é que ele está estruturado para a gente entender, né, como está organizado. A gente tem esse slide que explica um pouquinho isso. Então, o mapa, né, como o Vanderlei disse, é um material de apoio aí que vai ajudar todos os professores a desenvolver aí esses aprofundamentos curriculares. Ele é dividido em 6 unidades curriculares, ou seja, cada mapa, no caso o nosso mapa, que é o de quem divide multiplica, né, o mapa do aprofundamento curricular de Ciências Humanas e Matemática, ele está dividido aí em 6 unidades curriculares. Cada unidade curricular, por sua vez, ela também está dividida em 5 componentes. Componentes é como se fossem as nossas matérias, né? História, geografia e tal, mas esses são componentes específicos, têm nomes diferentes, né? Do que a gente está acostumado. Sim. Esses 5 componentes, por sua vez, estão divididos em 5 atividades cada um deles, certo? A gente vai ver mais para frente que essas atividades, elas estão completamente interligadas umas com as outras, mas daqui a pouco a gente mostra para vocês isso. E cada atividade é composta basicamente por uma introdução, por um desenvolvimento e por uma sistematização, por um fechamento. Todas as atividades, além, né, de começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e sistematização, ela vem junto aí sugestões de como avaliar, né, essa atividade específica, um saiba mais, caso o professor queira aprofundar alguma ideia, né, de que a gente está sugerindo, orientando aí nas atividades, e um quadrinho chamado de olho na integração.
esse quadrinho, ele vai ser o responsável por ajudar o professor a indicar que, ó, nessa atividade 1, a gente consegue integrar, por exemplo, sei lá, com a atividade 4 do componente 4 aqui dessa unidade curricular, certo? Então, esse quadrinho de olho na integração, ele é super importante para ajudar o professor que está dando aula do componente 1 a conseguir fazer a conexão, a interligação com o professor, né, dos estudantes daquela turma que está trabalhando, por exemplo, aí o componente 3. Tá? Então, basicamente, a estrutura é essa. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais para ficar mais claro aí para vocês. Então, considerando, né, que a gente tem a unidade curricular, que é dividida em componentes, que por sua vez é dividida em atividades e tudo mais, vamos entender um pouquinho como está organizado os componentes. Então, no próximo slide, a gente tem aqui que cada componente da unidade curricular ele é composto mais ou menos aí por 30 horas, né? Cada componente, ele vai durar aí 2 aulas semanais, né? Eles duram 6 meses, tá? Com 2 aulas semanais cada um. E ele vai ter sempre assim, cada componente curricular, se vocês olharem o mapa, né? Vai ter uma introdução explicando aí o principal daquele componente, qual que é a ideia geral a ser tratada, o objeto de conhecimento que se pretende destacar. Depois vai trazer um pouquinho para a gente das competências e habilidades, né, trabalhadas diretamente nesse componente, seja da formação geral básica, seja as competências e habilidades dos eixos estruturantes. Vai também trazer para a gente aí um pouquinho os eixos estruturantes que a gente pode encontrar ao longo das atividades desse componente e, por sua vez, aí o percurso, né, de cada uma das atividades. Só para relembrar, aqui embaixo tem, né, o desenho dos eixos estruturantes que a gente trabalha. A gente já trabalhava um pouquinho eles nas eletivas, né, mas é bom a gente destacar aqui. Que a gente tem 4 eixos estruturantes, que é a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Então, esses símbolos, eles vão acabar aparecendo ao longo das atividades, indicando aí que cada atividade está mais associada a algum desses eixos, para orientar e nortear o professor, tá bom? Bom, continuando. Então, além dos componentes, que a gente entendeu um pouquinho mais aqui, né, nesse slide, a gente tem, cada componente, ele é dividido aí por 5 atividades, certo? Então, no próximo slide, vamos entender um pouquinho como que essas atividades estão organizadas. Cada atividade, né, do componente, ela tem a duração aí de 4 semanas. Então, cada atividade, ela dura mais ou menos aí aproximadamente 1 mês, tá? Ela trabalha sempre com aprendizagens contextualizadas, então ela vai trazer um objeto de conhecimento, mas a ideia é trazer esse objeto de conhecimento de modo que seja significativo para o estudante, que ele conheça, né, aquele objeto de conhecimento ou venha conhecer e tudo mais num contexto contextualizado. Ela vai trazer também o desenvolvimento aí das habilidades que já foram trabalhadas com os estudantes na formação geral básica, tá? Mas agora a gente vai aprofundar essas habilidades aí com as atividades do aprofundamento curricular. E vai trabalhar também um pouquinho aí as habilidades dos 4 eixos estruturantes. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês o esquema, né, do mapa, para vocês terem uma ideia melhor. Mas basicamente as atividades são assim, focam nas habilidades, né, e nas aprendizagens contextualizadas. Além disso, né, as atividades, elas também contribuem aí com uma série de outros pontos, né, relacionados aí ao currículo paulista, que eu vou ler para vocês aqui. Então, elas ajudam aí nos interesses e nas necessidades da formação do estudante, de uma maneira geral. No projeto de vida, né, que é o coração aí do ensino e aprendizagem das unidades escolares. Na formação integral, articulando os temas contemporâneos transversais, que está lá no nosso currículo, na educação, no ensino superior e também no mundo do trabalho. Lembrando que, como é contextualizada, ela consegue aí trabalhar atividades que podem depois ajudar bastante, né, o nosso estudante quando ele sair da escola, né, e procurar trabalho e tudo mais em busca da sua vida profissional, tá bom? Então, essa é a ideia aí das atividades desse componente.
Mas vamos falar, isso é o geral, né? Todos os mapas são assim, a gente está trazendo, claro, para o nosso aprofundamento, que é o Quem Divide Multiplica, mas agora vamos falar um pouquinho mais do nosso aprofundamento, né? Do nosso mapa, do mapa de Quem Divide Multiplica, certo, Vanderlei? Certo, vamos lá, na estrutura pode, o próximo slide, o 14, por gentileza, isso, muito bem. Mapa, hashtag Quem Divide Multiplica. Como nós vimos no início, a unidade curricular 1 será trabalhada no primeiro semestre da segunda série do ensino médio, né? Números também importam. No segundo semestre, será trabalhada a unidade curricular 2, cujo título é De Olho na Informação. Então, conforme o mapa que foi mostrado pela Gisele anteriormente, aí na sequência, no terceiro ano, já no ano de 2023, a unidade curricular 3, fará o trabalho com números também empoderam, né, no primeiro semestre. E aí no primeiro semestre, números também são cultura, a unidade curricular 4. Aí a unidade curricular 5, consumo, logo existo, seria na terceira série, no segundo semestre. E para finalizar a sexta unidade curricular, cujo título é Indicadores Sociais, o que é isso? Muda na minha vida, será trabalhado na terceira série, no segundo semestre do ano de 2023, ok? Então é importante compreender esse desenvolvimento, que nesse ano de 2022, somente o segundo ano do ensino médio, no primeiro semestre, vai trabalhar com a unidade curricular 1, ok? Partindo aí para o mapa, nós vamos falar da unidade curricular de número 1, no próximo slide, que é números também importam. Então, observando a temática, o que vai ser? Os estudos eles vão ser desenvolvidos de que forma? As relações de poder, o pensamento econômico e político, a interpretação de índices, né? Aí já entrando a parte da matemática e taxas de natureza socioeconômica, tendo como referência a dinâmica das populações e o seu impacto na cultura, no trabalho e em outros aspectos da vida humana. É muito importante deixar claro que a unidade curricular Números Também Importam propõe o estudo de diferentes usos e significados dos números para expressar e interpretar eventos e processos de natureza histórico-filosófica, socioeconômica e tecnológica, promovendo oportunidades para o estudante refletir continuamente sobre o seu desenvolvimento e projeto de vida. Olha o projeto de vida aí sendo enfatizado. Identificando as demandas do mundo do trabalho e as suas necessidades pessoais de forma a empreender esforços e ações para a continuidade dos estudos ou para atuar em empreendimentos pessoais. Nesta unidade curricular, destacam-se estudos sobre as relações de poder, o pensamento econômico e político e a interpretação de índices e taxas de natureza econômica, tendo como referência a dinâmica das populações e seu impacto na cultura, no trabalho e em outros aspectos da vida humana. Agora nós vamos ver o que ele traz em matemática, né? Nesse aprofundamento, o que abordaremos? A natureza abstrata da matemática como ciência aplicada para expressar e analisar criticamente argumentos e resultados. Além disso, essa unidade curricular integra e aprofunda estudos para que o estudante possa se sentir confiante e encorajado a refletir e debater sobre fatos e eventos sociais, culturais, ambientais e mercadológicos, utilizando o aporte de tecnologias digitais. Muito importante a questão tecnológica, né? A partir dos momentos do aprofundamento propostos, cada estudante poderá, a partir do desenvolvimento das habilidades elencadas, propor soluções criativas e colaborativas ou provisórias para que questões da vida cotidiana, pessoal e da comunidade em que se encontram inseridos, ok? Muito bem. Continuando, Gisele. Tá certo, Vanderlei. Então agora a gente vai ver um pouquinho, pessoal,
como que a gente está estruturado aí esse mapa específico nosso, né? O material de apoio aí de quem divide e multiplica. Então, o Vanderlei passou para a gente aí o nome, né, de todas as unidades curriculares que compõem esse mapa. E agora a gente vai ver especificamente quais são os componentes que compõem a primeira unidade curricular, que é o Números Também Importam, que ele estava explicando aí para a gente, tá bom? Então, produção, por favor, slide 16 na tela. 16. Opa! Isso, obrigada. O slide 16, pessoal, ele tem aqui, né, todas as unidades curriculares, ele é composto aí de 6 unidades, mas hoje a gente vai enfatizar a unidade curricular 1, né, que a gente vai trabalhar ela ao longo aí de todo esse semestre. Números também importam. Essa unidade curricular, ela é composta por 5 componentes, tá? Componentes curriculares. E cada um deles são esses que estão aí coloridos. Eu vou ler para vocês. Então, o componente 1, ele é chamado de população e índice. O componente curricular 2 chama-se reflexões sobre o poder do contrato social às redes. O componente 3, demografia, investigação das populações humanas. O componente 4, trabalho, política e pensamento econômico. E o componente 5, mudanças sociais, demografia e trabalho. Então, todos esses 5 componentes é o que vai ajudar a gente a entender aí essa unidade curricular, números também importam, tá? Cada componente, como eu falei já anteriormente, mas reforçando aqui, é dividido aí em 5 atividades, cada um deles, e a gente vai ver que essas atividades são todas interligadas. Agora, Vanderlei, conta pra gente quem é o professor de qual área que pode dar aí cada um desses componentes. Muito bem, professores que poderão ministrar os respectivos componentes. Então, o componente curricular 1, professores de matemática ou física. O componente curricular de número 2, os professores de filosofia, história ou sociologia. O componente 3, professores de geografia, sociologia ou história. O componente 4, professores de história, filosofia ou sociologia. E o componente 5, professores de sociologia e geografia. É desejável ter pelo menos um professor de cada área do conhecimento dessa área integrada, ou seja, um professor de matemática, um de filosofia, um de geografia, outro de história e outro de sociologia, certo, Gisele? Certo, Vanderlei. Então quer dizer que os que estão grifados, né, de azulzinho no slide seriam os professores prioritários. Sim. Se não tiver esses professores, aí a gente segue essa ordem, exatamente. Certo? Legal, perfeito. Então, continuando, pessoal, agora a gente tem aí uma tela, né, um print, na verdade, do mapa, né, desse mapa aí, quem divide e multiplica, com o componente 1 dessa unidade curricular 1, números também importam. Então, a gente tem aí, na primeira página, né, o nome do componente, população e índices. Aí a gente tem uma informação ali geral explicando, né, quantas aulas, qual a duração, que é no caso 2 aulas semanais e tudo mais. Uma explicação básica do que vem a ser esse componente, o que vai ser estudado nele. Na caixinha 3, a ideia é trabalhar os objetos de conhecimento que vão ser abordados nesse componente. E do outro lado, a gente tem as habilidades. As habilidades que estão aí em azul, né, são as habilidades relacionadas aí à formação geral básica, ou seja, as habilidades que os alunos, os estudantes já trabalharam, né, na formação geral básica e que esse componente vai ajudar a aprofundar, tá? E as habilidades que estão aí em laranja, em vermelhinho, né, são as habilidades selecionadas dos eixos estruturantes dos itinerários formativos, que vão ajudar aí também a desenvolver esse componente, tá? E por fim ali na caixinha 6, a gente tem aí os eixos estruturantes que eu já falei para vocês. Não se preocupem, né? A gente passou aí bem rapidinho esse slide, mas a gente vai destrinchar item por item de cada componente na próxima formação. Hoje a ideia principal é vocês entenderem como é que o mapa está organizado,
quantas unidades curriculares tem, o que tem em cada componente, como está desenvolvido aí as atividades. E na semana que vem, né, na próxima TPC, a gente vai focar especificamente nos componentes aí da unidade curricular 1, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí quanto a isso, mas para vocês terem realmente uma ideia hoje aí de toda a estrutura, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o percurso integrador, certo, Vanderlei? Certo, muito bem, slide de número 20. Vamos lá para o percurso integrador e o protagonismo, né? Destacamos aí a preocupação em desenvolver o protagonismo no aprofundamento, preparando o estudante para o mundo do trabalho, né? Algo extremamente importante. Então, a unidade curricular 1, números também importam, ela vai permitir aos estudantes, inicialmente, estudos de dados oficiais, né? Depois, a construção de dados, a testagem de hipóteses, né? Fundamentação de argumentos, atuação consciente na sociedade e mobilização e realização de projetos. Então, aí o protagonismo ligado ao projeto de vida do estudante. Muito bem. E como fica esse quadro integrador, hein, Gisele? Então, agora a gente agora a gente vai entender um pouquinho, pessoal. Agora, que a gente já entendeu, né, teve uma noção aí da estrutura do mapa, de como está organizada a unidade curricular. Vamos entender como, então, que essas atividades, esses componentes dentro da unidade curricular se relacionam, se integram. Para isso, vocês vão ver, quando vocês analisarem o mapa, que vocês têm lá no caderno, enfim, um quadro que chama quadro integrador, né, da unidade curricular. Então, no caso aqui, a gente está vendo aí o quadro integrador da unidade curricular 1, números também importam, certo? Tudo que está colorido aqui, ó, o vermelho, o cinza escuro, o azul e o amarelo, são os nossos componentes, certo? Os componentes aí que compõem essa unidade curricular. Aqui a gente tem um resumo, né, das práticas aí de cada componente, que é legal vocês depois darem uma olhada quando vocês receberem o material. Mas, a grosso modo, o que esse quadro diz pra gente? Que há uma integração entre os componentes na horizontal. Cada linha dessas, na horizontal, se refere a uma atividade. Lembra que a gente falou que tem 5 atividades cada componente? Então, a gente vai ter 5 linhas aqui, ó. Primeira linha, atividade 1. Segunda linha, atividade 2. Terceira linha, atividade 3. Quarta linha, atividade 4. E última linha, atividade 5. Na horizontal, essa seta roxa na horizontal indica que há uma interligação entre as atividades atividade 1 de cada componente, certo? Então, elas têm uma relação entre elas. E aquele quadro integrador que vai aparecer aí em cada uma das atividades vai ajudar os professores de cada um desses componentes a realizar essa integração com os estudantes, tá? Lembra que a gente também falou que cada atividade dura um mês? Então, enquanto o professor do primeiro componente aqui, né, deixa eu ver só o número maior para eu ler, população índice, que está em vermelho, ele vai estar trabalhando a atividade 1 durante o primeiro mês. O professor que vai estar dando ao componente 2, reflexão sobre o poder do contrato social às redes, que é o que está em cinza aí para vocês, vai estar trabalhando também com uma atividade 1, nesse primeiro mês, que vai se relacionar aí com o que o outro professor está dando, certo? Essa é a ideia. O próximo slide, a gente tem isso um pouco mais claro, na horizontal. Então, vou ler para vocês aqui, ó, na atividade 1, por exemplo. O primeiro professor do componente 1, né, população e índice, ele vai trabalhar, por exemplo, aqui, ó, na atividade 1, interpretam e analisam população representada por meio de índice. Essa é a ideia aí da atividade 1. Interpretar os índices, certo? Aí a gente vai ver que, por exemplo, o componente 3, que está no meio, demografia e investigação das populações humanas, a ideia é discutir o conceito da demografia e os múltiplos campos de atuação. Observa que tem uma conexão. Então, enquanto a gente está interpretando os índices, né, está entendendo os índices populacionais, o outro já vai trazer a demografia e a interpretação, né, de como isso a gente pode interpretar isso, né, no meio, certo?
assim como os outros. Ó, o componente 2 está em cinza claro. Apreciam e analisam questões sobre o poder a partir de teses contratualistas. E o azulzinho analisam e elaboram reflexões sobre o seu entorno e sua realidade em diferentes perspectivas. Então, observem que todas essas atividades, né, elas estão interligadas umas com as outras. E vai ter sempre esse quadro integrador ao longo da atividade que vai ajudar o professor mostrando para ele qual que é a atividade, né, de qual componente que vai poder ajudá-lo a auxiliar ou retomar alguma informação para que o aluno consiga desenvolver essa atividade específica, certo? Volta, por favor, para mim, produção, no slide anterior. Tá, então no slide anterior agora, pessoal, a gente vai olhar que também tem uma integração no sentido da vertical, tá? Até agora a gente estava olhando na horizontal. E o quadro integrador, ele também tem uma lógica, digamos assim, no vertical. No vertical, a gente consegue ver as 5 atividades por componente. Então, essas atividades, elas também têm uma lógica, né? Por que que a atividade 1 está como atividade 1 e não é a atividade 3? Porque ela tem também uma sequência lógica de conexão, tá? Por isso que a gente também considera aí essa integração na vertical, tá? Aí, produção, por favor, para deixar claro isso para os professores, slide 23 na tela, por favor. Aqui a gente tem um exemplo, né, mais ampliado para a gente conseguir ler sobre essa conexão aí na vertical. Então, por exemplo, esse componente população e índice, a gente tem aqui, né, que na atividade 1 vai falar da interpretam e analisam população representada por meio de índice, e já a atividade 2 desse componente identificam alguns indicadores sociais e representam em números determinados grupos de pessoas e sua condição socioeconômica, né? Observa que faz sentido eles primeiro entenderem aí os índices para eles conseguirem depois identificar as situações dos indicadores, certo? No próximo slide, a gente consegue ver ainda que a atividade 3, ainda do vermelho, né, do população índice, aí depois, na atividade 3, eles já aplicam e analisam um modelo matemático para projetar resultados futuros. Então, depois que eles entendem, que eles conseguem identificar, eles conseguem produzir, certo? Eles conseguem aplicar e analisar. Aí, a atividade 4, planejam uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento. Então, aí os alunos já começam a conseguir trabalhar com os dados especificamente, né? E, por fim, a atividade 5, eles analisam e apresentam um relatório de resultado da pesquisa estatística, certo? Então, eu acho que essa leitura aí desse primeiro componente fica muito claro essa conexão, né, da atividade 1 até a atividade 5, pessoal. Então, essa é a ideia. Isso ocorre aí em todos os outros componentes, tá? Eu li só do 1. Mas nesse slide ainda eu destaco, então, que a gente tem tanto a conexão na horizontal, entre os componentes, como na vertical do próprio componente em si, tá? E como eu falei para vocês, esse quadro integrador, às vezes, o professor ele vai conseguir retomar, sei lá, a atividade 1 do componente 1 na atividade 4 do componente 5, certo? Então, também não é diretamente na horizontal, ele vai conseguir fazer essa conexão também de outras formas, por isso que chama um quadro integrador, é tudo integrado. Tudo bem, pessoal? Depois vocês dão uma olhada direitinho, né, nesse quadro lá no mapa, né, ele está disponível para vocês, aqui é só uma explicação para vocês terem uma ideia do que significa essa integração. Mas depois vocês dão uma olhada, né, dos componentes que vocês pegaram e como que vocês conseguem aí fazer essa conexão com os outros professores que pegaram os outros componentes, tá? Então, qual que é o desdobramento de hoje, Vanderlei? Muito bem, um momento extremamente importante que é o desdobramento na escola, né? Esse desdobramento, ele visa inteirar os professores. Então, o que nós sugerimos, né? Que o professor explore, né, no site do Novo Ensino Médio, né, novoensinomedio.educacau.sp.gov, o mapa, né, da unidade curricular 1, né? Então, vai lá, baixa e realiza uma leitura atenta desse mapa, né, vai se apropriando aí das atividades, é extremamente importante, discutindo com os pares, né, que também é algo extremamente importante,
para entender como funciona todo esse mecanismo aí que está sendo implementado esse ano, ok? E exatamente. Seguindo, né, Gisele? Isso, exatamente, professores. Então, aproveitem essa primeira formação para ler com calma, né, a ideia geral aí do mapa, do quem divide e multiplica, que ao longo das próximas formações a gente vai destrinchar com vocês cada pedacinho dele. Na próxima formação, né, daqui a 15 dias, a gente vai focar aí no componente específico, né, nos componentes da unidade curricular 1, e depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com vocês também sugestões de atividades, tá bom? Então, essa é a ideia, por isso que é muito importante agora vocês analisarem bastante aí esses mapas, né? Dá uma lida, explora o site do Novo Ensino Médio. A gente deixa para vocês no Saiba Mais, no próximo slide, justamente aí o link novamente, né, do Novo Ensino Médio. Lá não só vocês vão ter acesso a esse mapa, mas vocês vão saber um pouquinho mais sobre o Novo Ensino Médio. Quem pegou o ensino médio somente esse ano, então vale a pena dar uma lida. Fala de uma maneira geral de todos os itinerários formativos, né? Tem vídeos explicativos de cada um, vídeos curtinhos que podem ajudar vocês. Fala diretamente aí dos aprofundamentos curriculares, né? Também fala um pouquinho do Novotec Expresso, para quem tiver curiosidade ou tiver alguma escola que trabalhe já diretamente com ele. E o Novotec Integrado também, tem abas específicas aí para esses itens, então vale a pena dar uma explorada no mapa e dar uma explorada no site como um todo, tá bom? A gente vai deixar aqui na tela agora para vocês, pessoal, esse material vai estar todo disponível no repositório, tá? Então vocês podem baixar, fiquem à vontade, mas quem puder já fazer a avaliação pra gente, principalmente dando um feedback pra gente, né? Se vocês gostaram da formação, e também trazendo as dúvidas, né? O que vocês queriam que a gente discutisse mais nas próximas formações, quais foram as dúvidas que ficaram em relação aí à estrutura do mapa, à estrutura das unidades curriculares, das atividades, enfim. Traz tudo isso pra gente conseguir aprimorar aí sempre nas próximas formações para vocês, tá bom? A gente deixa aqui para vocês nos próximos slides as referências bibliográficas, né, que a gente trabalhou aqui. E acho que é isso, né, Vanderlei? Sim. Agradecemos aí e até a próxima. Até a próxima formação. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.